Fala, meu amigo, tudo Fala, meu bem? amigo, tudo bem? Tá chiando aí Tá bastante chiando aí aí. bastante aí, né? É uma alegria estar podendo compartilhar um tempo com você, que realmente tem somado muitas áreas, praticamente todas Só o pastor tá as áreas. Só o oscilando e pastor está chiando oscilando e bastante. chiando bastante. Tá chiando um Tá pouco. chiando um pouco. Consegue fazer para melhorar? Tendo aquecimento, No fazendo aquecimento, esses ajustes fazendo esses aí. ajustes aí. Continua chiando Continua bastante. Tem que ser chiando plug, bastante. Tem que sim. ser plug. Mas vamos lá. Macete é você botando no mudo e aí vai tirando do mudo quando for falar, que talvez dê uma melhorada. Será que eu acho que eu vou tentar no computador Não, para ver se melhorou, melhora, né? melhorou. Não, melhorou, Melhorou? melhorou. Melhorou, Melhorou. Então melhorou. pronto. Então é isso aí, pastor. Primeiramente, boa noite aí para a galera que está chegando aí. Daqui a pouco quero crer que uma rapaziada entre aí. Mas boa noite para todo mundo que está aqui. Fazer uma correção justa e necessária. E na postagem eu botei uma abreviação que remete ao sacerdote padre, não ao sacerdote pastor, mas está corrigido aqui, posto a correção, ainda que ambos exerçam sacerdotes em dimensões doutrinárias diferentes, mas é um sacerdote. É, com certeza. Pastor, Pior que foi. Sim. hoje o Brasil celebra um dia extremamente importante. Eu quero aqui, nessa sprint de arrancada do nosso bate-papo, da nossa conversa, deixar aqui o meu reconhecimento a todas as instituições públicas e privadas que celebraram e estão celebrando esse 4 de novembro, onde celebra-se o Dia da Favela. Então, centenas de entidades sociais, associações, fundações, institutos, entidades que discutem empreendedorismo estão celebrando de maneira agigantada no dia de hoje. Alguns estiveram presentes no momento em que foi consolidado esse dia de maneira legal, a entender aqui que foi um processo elencado pela CUFA, Central Única das Favelas, há alguns anos atrás, que mobilizou mais de 90 mil inscrições no Brasil inteiro, submeteu esse projeto de lei ao William da Rocinha, que foi um grande incentivador para que também existisse o Dia da Favela, e a todos e todas que, de alguma maneira, contribuíram para que esse dia fosse celebrado. Então, eu quis bater esse papo aqui com você. O Dia da Favela é extremamente importante, porque ele é um dia que marca uma série de uma história e uma memória não devida, mas esperada para essa população de favela que vou chamar de você, que você conhece bem, Edilson. Tem que se começasse aqui falando um pouco a sua relação com a favela. Então, Reginaldo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, essa oportunidade de, nesse dia tão importante, acho que até emblemático para a nossa nação, o reconhecimento de um ambiente que já existia há muitos anos, que eu acho que durante muito tempo tentou que se esconder, né? O início da história da favela foi isso, né? Tirar ali algo que parecia ser um incômodo e colocar em um canto. Então, a gente já de primeiro agradece a Deus aí por essa oportunidade. Eu agradeço muito porque esse realmente é um ambiente muito frutífero e de pessoas maravilhosas, você sabe disso.
né? A gente que convive nesse espaço da comunidade, da favela, a gente tem aí um volume de pessoas maravilhosas, grandes, trabalhadores, que acordam cedo, que enfrentam tudo, que é bem a cara do nosso povo, que é do brasileiro, né? Essa mixigenação que existe no Brasil. Eu sou filho meu pai é preto, minha mãe branca. Eu acho até bastante engraçado, porque nesse meu ambiente eclesiástico, a gente trata de algumas pessoas, e um tempo atrás eu estava tratando de uma pessoa que ele tem muito problema de racismo, e um preto muito bonito, muito bonito. E ele ficava incomodado porque eu não conseguia ver isso. Eu falei, cara, meu pai preto, minha mãe branca, eu fui gerado nesse ambiente de muito trabalho, de muita força e muita determinação. Então, cara, eu não consigo ver. Não é que não exista, mas a minha realidade me introduz a isso. E isso acontece também dentro da comunidade. Isso também acontece dentro da favela. Eu tenho a favela como uma terra fértil, sabe? De pessoas, de pessoas dedicadas e determinadas. Então, talvez por ser um altruísta, uma pessoa super positiva, de muita fé, não é que eu me negue a ver as coisas, as dificuldades. Eu não dou valor para elas, né? Eu não foco nisso. E por isso que hoje eu tenho o Complexo do Alemão como esse ambiente tão interessante, tão bom, de pessoas maravilhosas que tem. Eu brinco com a minha esposa, que ela sai na rua assim, e aí as pessoas saem abraçando todo mundo, falando com todo mundo, e é exatamente isso que acontece. Coisas que você não vê numa zona sul. As pessoas às vezes moram em cima da outra e não sabem o nome, moram de porta um do lado do outro, se conhecem. Eu lembro, você sabe que eu sou empreendedor, e no início eu lembro de uma situação que eu fui fazer uma entrega num prédio e parecia que eles estavam se matando. Cara, o cara recebeu a entrega como se não fosse nada. Eu falei, pá, você não vai fazer nada? Ele falou, não, pá, não se mete nisso aí não. Eu falei, caramba. E a gente, dentro da comunidade, a gente se preocupa, a gente bate na porta, um chama o outro, e você tem essa coisa. Então, assim, é muito interessante isso, entendeu? Ser morador de favela é essa diversificação de cor, de idade, de situações, de condições financeiras, e aí você traz isso para o seu convívio, né? E eu, como no meu ofício de pastor, realmente é algo muito... Opa, entrou alguém? Opa, a Lúcia que está entrando aí, vai bater esse papo com a gente. A sua câmera tá na parede aí, Lúcia. A câmera está Ela pisando. está virada. Eu estou tentando virar ela. Mas é isso, pastor. A favela realmente é esse ambiente de alegria, é esse ambiente de proatividade, é um ambiente criativo, mas acima de qualquer coisa é o que o senhor trouxe aqui agora. Eu nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, e nesse ambiente a gente vai forjando personalidade, caráter, os nossos valores. E o que tinha de mais pungente, mais vibrante do valor coletivo da favela eram elementos como solidariedade, fraternidade. Era um momento em que as pessoas se dão, se entendem, se cruzam. Acho que é um ambiente onde as pessoas divergem e fazem mais as pazes do mundo inteiro. Também é um ambiente que vem dando contribuições sociais, culturais e agora até econômica de uma maneira belíssima. A favela, que, como a gente dizia lá no começo, ela está nascida, está existida antes mesmo de ter o seu nome, porque, segundo a norma PUTA define, que favela advém de uma definição de aglomerado subnormal. E os aglomerados subnormais, eles existem antes do debate do que era aquele lugar. Então, sobre uma visão de arquitetura, de engenharia, de urbanismo, sempre teve posto na sociedade humana o ambiente de aglomerado subnormal, ou, melhor dizendo de maneira bem simples, os lugares que não eram
privilegiados, os lugares que não tinham um desenvolvimento de grande investimento. Sempre existiram. Aí é claro que vem o debate e a historicidade da luta de Canudos, o debate, a historicidade do surgimento da primeira grande ocupação subnormal no Brasil, o debate de todos os territórios de leste, oeste, norte, a sul do Brasil, de regiões que vão deixando de ter uma característica urbana e vão ganhando ares urbano, como são os aglomerados subnormais, os grandes eixos metropolitanos, e assim vão se transformando nas favelas. E isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. Isso é a favela. É esse ambiente que existe antes que qualquer classificação de norma culta defina o que ele era. Mas, independente de qualquer coisa, era em seu nascituro, é ainda hoje, e dificilmente não será um ambiente de solidariedade, de fraternidade. O que tem na minha memória de mais latente, de mais vivo da minha juventude, da minha infância, por exemplo, pastor, eram as construções. Você imagina que naquela época era uma hora de chegança, o grande êxodo do inferno. Então as pessoas precisavam habitar. Durante um tempo, habitavam nos lares de parentes, mas depois construíam ali um chamado barraco. E havia sempre uma mobilização coletiva para a construção de cada novo lar. Exatamente, você está falando que é exatamente isso. Porque a gente viveu isso também, né? A família do meu pai, né? Que veio do interior. E eu lembro da minha infância que a gente juntava sábados, domingos, todo mundo para bater laje, para levantar parede, fazer massa, entendeu? E ali ia crescendo uma do lado da outra, uma ajudando, aí chegava mais um, casava, aí tinha que puxar, era um puxadinho aqui, botava umas telhas em cima, e assim a geografia ia sendo mudada de acordo com que as pessoas iam chegando. Isso era bem real. Hoje em dia é uma coisa que você não vê mais. Eu sou velho, né? Tenho 53 anos, mas há 35 anos atrás você via isso. Hoje as pessoas já não têm mais esse tempo, as famílias já não conseguem mais. Até por causa do o seu pluguezinho tem que dar ajuste. O mocotó ia bater uma laje, não, era aquele mocotó, você gastava mais dinheiro com o mocotó, com a comida, do que se você fosse pagar alguém para poder fazer o serviço. Mas o que valia mesmo era aquela integração. Eu estou fazendo o meu hoje, amanhã quando você for fazer o seu, eu vou estar lá para te ajudar. Eu acho que isso é algo que existe ainda. A gente tem trabalhado isso até como empreendedor dentro da comunidade. Tentou se criar muros para impedir que o favelado... O Walter aqui está pedindo para o senhor tentar dar uma ajuda no microfone. Porque está muito ruim o seu som. Pronto, vamos ver se melhora. Será que melhora? Se eu aproximar aqui? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Pronto. Então, assim, você sabe que a própria discriminação social que sempre houve com a favela, na ideia de criar muros, impedir esse relacionamento, o crescimento do elemento dentro da comunidade, isso às vezes a gente acaba transportando para dentro da favela. E aí você tem uma situação um pouco melhor e você começa a achar que você não precisa mais se relacionar. Isso é algo que a gente tem lutado, né, para impedir, trazer essas novas histórias como a nossa, para as pessoas entenderem que ainda existe muita solidariedade, existe muita fraternidade, o amor é necessário. A gente fala desse amor como ato, né? Como atitude, não aquele falado, mas aquela coisa de você parar o seu tempo, de poder ajudar e de abençoar e de poder tentar mudar a vida de alguém. Eu acho que isso é o que a gente tem procurado viver dentro dessa proximidade, né,
da nossa vizinhança, né? Hoje a gente sabe que você sabe que a gente tem quase 200 mil pessoas no Complexo do Alemão, num espaço geográfico que não caberia. Então essa proximidade que a gente vive, ela tem que ser real nos relacionamentos também, né? A gente não pode permitir que sejam criadas barreiras sociais, nenhum tipo de barreira, porque isso acaba impedindo que a gente se relacione como pessoa, né? Eu acho que isso Isso é é importante. imperativo dentro da nossa realidade. Até como ser humano, né? A gente vai falar um pouco, você estava falando de religião, o que era para unir tem separado pessoas. As pessoas, às vezes, num hábito de avaliar ou de julgar, ou dizer que aquilo que ele vive, ou que ele pensa é melhor do que o do outro, e acaba fazendo com que isso separe pessoas, quando na realidade a gente precisava desenvolver a proximidade. Porque quando você se aproxima, você conhece, a Lúcia chegou aí, eu sempre agradeço a Deus, porque foi ela que passou aqui na nossa porta, é isso que é favela, né? Passou andando, olhou um dia, apontou pra gente, e hoje a gente está aqui, entendeu? É essa proximidade que a gente não pode abrir mão. Ser altruísta, bom, eu vou subir, mas eu vou levar o máximo de pessoas junto comigo. Eu vou ser um arrasto, eu não vou sozinho. Eu não quero ser um ermitão, né? Eu tô recebendo algo bom e vou viver esse bom para mim. Eu acho que é exatamente o contrário disso, entendeu? A gente tem visto isso aqui. A gente tem visto aqui na nossa vizinhança, as pessoas torcem por a gente. Estou vendo algumas pessoas entrarem aí, que a gente falou, porque elas querem ver e viver isso que a gente tá vivendo como favela, como morador de comunidade, compartilhando aquilo que a gente tem recebido, dividindo conhecimentos, dividindo um pouco daquilo que a gente tem, né? Cumprindo um mandamento, né, que é de graça receber, de graça dar. A gente não é poça, né? A gente é rio, a gente transborda, a gente deixa correr. Recebeu, vamos distribuir em cima das pessoas. Eu falo que as pessoas que chegam, que se aproximam, eu falo, cara, se chegar perto de mim, você não vai sair do mesmo jeito. Tem que sair diferente e melhor, porque eu vou te oferecer o melhor que eu tenho. Esse é um universo realmente que pautou durante muitas décadas. É claro que há alguns anos, como o senhor trouxe o diálogo religioso, não existe, dificilmente exista um ambiente tão interreligioso, tão eclético, tão diverso no campo da religiosidade quanto a favela. Nós somos filhos de um território de favela em que no mesmo beco, mesma viela, mesma rua, congregava com entranhado e profundo respeito um centro de origem de matriz afro, uma igreja de qualquer que fosse seu segmento evangélico protestante, uma pequena capela católica. Nós somos de um universo de favela em que nos grandes encontros, por exemplo, na associação de moradores, estava o padre, estava o pai de santo, estavam os pastores, trocando ideia, dialogando sobre a ausência estrutural que tinha a favela. Estavam, como estiveram nos últimos grandes eventos e catástrofe natural que assombrou diversas vezes, diversos lugares do Brasil, e particularmente o que acontecia no Complexo do Alemão, estando congregando no mesmo diálogo de paz diversas lideranças e militância de doutrinas diferentes e até divergentes. Isso é muito importante, e a favela é esse ambiente em que promove, de fato, o diálogo ecumênico e interreligioso. É claro que você salva ética e honrosamente o espaço de entender, de viver cada lugar, cada doutrina, mas nos debates de maior intensidade sempre tiveram junto. Triste, lamentavelmente, nos últimos anos, com o evento da polarização que aconteceu, isso pulverizou um pouco
mas ainda assim, essa nossa conversa mostra isso. Eu sou de orientação católica, você é de orientação batista, e nós somos amigos, profundamente amigos, e comungamos de diversas ideias, principalmente no campo moral da fé, e nunca divergimos isso. Isso é uma beleza que traz a favela, que é trazer esse ambiente possível do diálogo. E também de tantas contribuições que tem a favela no campo social, por exemplo. E Lúcia pode falar um pouco disso. Com certeza. Hoje eu estava pensando muito sobre isso, que algo que era, como eu comentei antes, algo que era para ser um ponto de união, que é a religião, acabou se transformando num ponto de disputa. A minha é melhor, a sua não serve, e isso acaba impedindo que o que nós mais precisamos desenvolver, que é a comunicação, seja quebrada. Quando você quebra a comunicação, acabou. Se eu não tenho a capacidade de parar para te ouvir, se você não consegue assimilar o que eu estou falando, se você não consegue se relacionar, né? A quebra na comunicação, ela traz esse ambiente de dificuldade humana. Isso acontece não só no ambiente religioso, às vezes no político, né? Tem aquela velha história de religião e política não discute, futebol não discute. Como não discute? Tá, conversa, sabe? Se você considera, ouve. Isso não quer dizer que você está sempre certo em tudo, né? Você não vai abrir mão das suas convicções, mas vai ouvir, né? Nós temos... isso é importante. E eu acho que essa coisa do empreendedorismo, e você sabe um pouco da minha história, né? Eu sou um pastor de ofício, e eu pedi a Deus algo que pudesse me inserir dentro da minha comunidade. Eu lembro de um professor meu, eu vi um colega, tem uma pessoa que entrou aqui agora, que a gente fez seminário junto, o Rico. Eu tive um professor, como eu era era missionário, né, dentro de uma comunidade, lá na Mangueira, no início da minha caminhada, esse professor já era pastor dentro da igreja de comunidade lá em Bangu há muito tempo. Aí eu fui perguntar para ele, eu falei, pô pastor, tô lá dentro da Mangueira, como é que a gente faz? A resposta dele foi, sabe o que você faz, meu filho? Você senta no barzinho, você toma Coca-Cola, você conversa com um, conversa com outro, deixa as pessoas te verem, estabeleça relacionamentos. Não adianta você falar de Deus, de ninguém, de nada. Deixa as pessoas te conhecerem. Eu falei, caramba, isso é legal. E é isso que eu tenho feito, tá perto. Deixa as pessoas me verem. Sabe, quando ela precisa de uma mão, ela tá ali, bate na porta, chama, pastor, poxa, não é sempre uma oração, né? Às vezes a pessoa quer só conversar, vê que é nada, quer um bom dia, quer só me ver, e isso me permite acessar essas pessoas. E aí, como empreendedor, isso cresceu muito mais. Por quê? Porque você sabe disso, Jesus foi o maior filantropo. A Bíblia fala que ele andava fazendo o bem, 2 palavras no grego, ou seja, era o que ele fazia. E às vezes a gente está tão focado na nossa vida que você é roubado disso. Então eu falei, caramba, eu preciso de dinheiro e de tempo. Sem tempo e sem dinheiro, você não consegue, né, fazer aquilo que é a essência do que eu amo fazer. E aí foi quando surgiu o Poimen, né? Comecei a empreender e aí descobri esse mundo, e você me abriu os olhos para isso, de desalentados, pessoas que estão dentro da comunidade. Quer dizer, o IBGE trata com 5% da população de desalentados, são milhares de pessoas que não têm documento, que não sabem nem quem é, que nem pode receber uma ajuda do governo, porque é como se ela simplesmente não existisse. Entendeu? E aí existe essa pessoa não só dentro da comunidade, mas na rua, entendeu? E aí a gente voltou os olhos para isso, e aí viu que tinha muitas mães solteiras, jovens oriundos do tráfico, que não tinham documento, que precisavam de uma mão, pessoas que tinham desistidos, que precisavam de alguém que pudesse dar uma palavra de motivação, dizer, pá, não acabou ainda, não parou, vamos lá. Pais que eu tive a oportunidade de cuidar de um
o Luiz em especial, que marcou muito a minha trajetória lá atrás, que ele veio na loja para roubar. E aí nós fomos atrás dele, ele roubou umas tampinhas de ferro, vendeu no ferro velho, e aí quando a gente foi atrás, ele estava comendo pão com mortandela, com dinheiro. Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Não só, isso não é questão de ser como pastor, como homem, como ser humano, como morador de comunidade. Eu não posso ver uma pessoa tendo que roubar, entendeu? Para poder comer. E quantas pessoas estão fazendo isso? Não estou querendo justificar o roubo, você sabe que não é isso, né? Mas que precisa de apoio. E aí eu ofereci ajuda e o Luiz prontamente recebeu e levamos ele para uma casa de acolhimento e a vida do Luiz foi mudada, graças a Deus. Então tudo começou nesse ambiente, entendeu? De estar próximo, de ter acesso. Então a gente tem que ser acessível como ser humano. E como empreendedor, e você sabe, né, a minha loja hoje, eu recebi um nome que se chama Poimen, que é aquele que alimenta e dá direção. Então assim, tem muitas pessoas dentro da comunidade que estão assistidas. Eu estou com um rapaz que está trabalhando aqui agora, que ele botou 300 currículos. Um jovem que serviu o exército, saiu do exército. Sabe o que é 300 currículos? 300 currículos. Ele está tentando? Claro que ele está tentando. Entendeu? E ele está dando graças a Deus, porque está aqui com a gente. Entendeu? Você imagina Pode que falar. a gente está nesse mundo onde os números são externados, os debates são falados, mas como eu disse há pouco, nós temos aí, segundo o IBGE, uma população de moradores em favela a nível Brasil em torno de 17 milhões de habitantes, mais ou menos. Nós sabemos que pode ser muito mais pela compreensão do que é a favela e da particularidade habitacional que é o ambiente, e possivelmente esse número é muito maior, mas como estatisticamente vale, infelizmente, o que está escrito, nós estamos falando de uma população de aproximadamente 17 milhões de moradores. Nós estamos falando que quando os institutos de pesquisa falam de um percentual de desalentado, já classifica desta maneira, desalentados. E os desalentados são aqueles que desistiram de procurar trabalho, desistiram de estudar, desistiram de assumir qualquer outra prática que promova a sua cidadania e sua condição de dignidade humana. Esse número é um número de aproximadamente 5 milhões de pessoas humanas. 5 milhões é o número que compõe a palavra desalentado. Então, hoje, quando se celebra 4 de novembro, o Dia da Favela, celebra-se a memória fundante, celebra-se as dimensões históricas, toda a historicidade é respeitada, celebra-se as instituições que estão à frente lutando, como tantas que estão postas aí, realizando seus macros eventos, respeitosamente merecem o nosso reconhecimento, mas também devemos trazer a memória do que não está na celebração festiva, que é exatamente uma população de milhões de pessoas passando fome, uma população de 5 milhões de pessoas desalentada, sem esperança, população de desempregado, gigantescamente desempregada, e a grande, imensa maioria das favelas sem condições urbanas, sem configuração urbana, sem poder gerar dignidade de vida. Um exemplo é o que acontece em algumas favelas do Rio de Janeiro, e Lúcia pode falar muito bem aí, que sofre ainda com uma grande endemia, por exemplo, de tuberculose, que não é muito falado, e exatamente por esse motivo, porque está nesse ambiente subdesenvolvido. Né, Lúcia? Eu acho que precisa se ter um olhar mais para dentro, e eu acho que a própria favela, nos últimos tempos, ela tem criado estratégias para militar sobre isso, né? Eu faço parte de uma rede chamada Rede de Comunidades Saudáveis do Estado do Rio de Janeiro, que é formada por mais de 200 representação de favela, mulheres que lutam pela promoção e qualidade de vida da favela. E, por consequência, a gente está sempre dialogando
sobre a potência da favela, as necessidades da favela, porque a questão social que permeia por toda a favela, ela é muito maior do que a gente possa expressar politicamente, né? Então a gente precisa ter ação e reconhecimento das nossas lutas. E para isso a gente deixou morrer muito tempo a militância de lutas por políticas públicas, né? Então hoje a gente vai poder realmente voltar essa luta e voltar a luta para militar mesmo, para correr atrás do que a gente precisa, porque nos últimos tempos a gente tem criado estratégias de sobrevivência. A partir da pandemia, a gente precisou se unir dentro da favela, aí que a gente mostra a potência da favela. Por que a gente fala sempre que favela não é carência, é potência? Porque a gente deixou bem visível isso, que quando a gente quer, a gente luta e a gente consegue. Só que a gente precisa acordar para realmente uma coisa que eu, enquanto assistente social, enquanto representante de uma ONG dentro do Complexo do Alemão, haja e faça com que as pessoas que moram em favela, elas têm que se reconhecer e se potencializar enquanto cidadãos, cidadãs de direitos. Porque muitas vezes a gente abaixa a cabeça para o direito que é nosso. Então, a gente hoje tem firmemente, tem que ter na cabeça que todos esses políticos que estão no poder trabalham em prol daquele que paga o imposto. E aí a gente fica sempre de cabeça baixa quando a gente tem o direito a reclamar da educação que a gente precisa, da universidade que a gente precisa, da questão de um planejamento, saneamento básico. A gente tem esse direito porque a gente paga imposto. Mesmo sendo favelado, a gente ainda paga pelo 1 quilo de feijão, a gente paga pelo SUS que a gente tem, que é direito nosso, a gente paga por tudo que a gente recebe e recebe de cabeça baixa, não. A população brasileira, ela tem que entender que ela tem direito, porque os direitos estão assim. Os direitos que a gente tem não vêm de graça para nenhum ser humano. Todo ser humano tem o direito de reclamar. Quando chegar numa unidade de saúde, não abaixar a cabeça porque você está na favela e que a unidade de saúde, aquele profissional que está ali, ele tem que te atender bem porque ele é pago com um salário que é arrecadado do imposto que você paga no quilo de feijão, no quilo de arroz. Só que a nossa população, ela esquece disso, ou ela não entende o quanto isso é necessário, e a população de favela abaixa muito a cabeça. Abaixa a cabeça para a educação que está precária, abaixa a cabeça para um professor que está na sala de aula e não quer reconhecer que aquela criança que está ali, ela é um cidadão de direito. Então a gente precisa lutar por políticas públicas. A gente precisa acreditar que a gente tem esse poder e essa potência que está dentro da gente, que está dentro da favela, que tem o empreendedor que paga os impostos, que tem o microempreendedor, que tem até o macroempreendedor dentro da favela, gerando economia local e que não enxerga isso enquanto potência. Então a gente precisa ser um cidadão de favela de verdade, reconhecer os nossos direitos, também respeitar nossos deveres. Então a gente precisa gritar para o mundo que a favela realmente é potência. E nós, por exemplo, do CPX, não somos marginais. A gente tem que quebrar a barreira da marginalização enquanto ser morador de favela. Então isso é muito forte em mim enquanto missão, e eu acho que enquanto Reginaldo, enquanto numa missão de luta dentro da realidade dele, da construção histórica de vida dele, que nasceu dentro da Rua Joaquim de Queiroz, nasceu no Hospital Geral de Bom Sucesso e viveu ali a vida, a infância, a juventude
e até a idade adulta casar e ter filho dentro da Joaquim de Queiroz, que é no Complexo Favela do Alemão. Então, todos nós temos que nos reconhecer enquanto favelado. Favelado não é um nome pejorativo, não é uma criminalização ser favelado. Ser favelado é potência, é crescer e entender que a gente tem que lutar para sobreviver dentro da favela. Então, isso tem que ser muito forte dentro da gente, para a gente poder brigar e se reconhecer aqui dentro enquanto potência e jogar para o mundo que nós não somos qualquer pessoa. Nós somos cidadãos de direitos. Eu acho que é muito isso. Nesse muito dia de hoje, a importante. gente tem que bater nessa tecla. É muito importante essa memória, meu irmão, da questão da economia da favela. Tem-se um mito lamentável, um mito triste, que o povo favelado não é contribuinte. É claro que nós não vamos à hipocrisia em dizer que não existe ausência de contribuição de tributos devidos e necessários. Mas um exemplo que eu quero dar, como profissional que trabalhei prestando serviço, por exemplo, na companhia de energia elétrica, eu descobri que o furto de energia elétrica, a evasão de energia elétrica no chamado asfalto é maior do que da favela. Isso está em voga e tem um debate. A própria companhia tem dados de pesquisa que prova que o furto da sua energia, somando o furto de muitos condomínios, muitas empresas de médio até grande porte, esse furto somado é maior do que o furto de muitas favelas. E só atribuem à favela a questão do gato. Outras questões atribuem à favela. Mas uma pesquisa recente, não recente, mas uma pesquisa que tem em torno de uns 3 anos, de 2 institutos renomados de pesquisa, levantou o PIB de 10, só 10 favelas da Confederação, e mostrou um PIB de 189 bilhões de reais de economia. Ou seja, um lugar que mostra um PIB de 189 bilhões de reais é um ambiente ou um conjunto de ambiente que, com segurança, contribui para o PIB municipal, PIB estadual e o PIB federal. Então, essa mostra do desenvolvimento econômico, a partir dessa pesquisa, que mostra a capacidade empreendedora da favela, mostra outras coisas que muito mais que mostrar a capacidade empreendedora. Mostra que uma vez que esse PIB foi pesquisado dentro das linhas normativas de pesquisa, dentro das regras que analisam o empreendimento e a economia, mostra que também desse PIB com segurança saem as contribuições fiscais devidas e necessárias que deve exercer qualquer cidadão. E veja, foram 10 favelas pesquisadas e o Brasil tem centenas de favelas, que é muito mais do que 10 favelas. Se somar ali para cima e para baixo, medianamente esse número vai ficar próximo de dobrar talvez. Então, isso mostra que existe um grande mito que o favelado é um sonegador por origem e por inconsequência. Não é verdade. Isso não é verdade e nós sabemos que não é verdade. Se você pega a incidência de inadimplência do público consumidor, essa incidência de inadimplência ela não é gigante, como diz e como pensa o mito de que a favela e o favelado é inadimplente por decisão e por vontade. Ou seja, mostra que a favela está contribuindo com o desenvolvimento do bairro, da cidade, do estado e do país. É isso que a gente deve trazer à tona num debate, numa discussão como é o dia de hoje, que a gente celebra festivamente, mas também deve celebrar as memórias que estão no backstage das celebrações festivas. Eu acho que a gente tem que falar muito quanto a cultura hoje, a favela, ela tem uma potência na cultura. O dia de hoje é um dia muito especial.
porque apesar que eu acho que todo dia é o dia de se comemorar a sobrevivência da favela, porque a favela tem que ter muita resistência para sobreviver essa marginalização que a alta sociedade cria em cima da favela. Então, eu acho que se expressar enquanto várias instituições hoje estão se expressando na forma de cultura é muito importante, porque mostra essa potência em cultura e também lembrar o quanto os nossos ancestrais são responsáveis por essa construção, né? A história da favela, ela surge da ancestralidade que veio de uma abolição, né, invisível, que jogou o nosso povo negro na rua e ele, por si, conseguiu construir essa história que hoje se chama favela. Então, essa potência ela tem que ser falada. E a potência vem da ancestralidade. Essa veia do empreendedorismo de sobrevivência criado pelo povo negro, que fez com que a favela existisse como resistência a viver num lugar onde com pouca possibilidade de sobrevivência e que hoje eu acho que é uma das arquiteturas mais complexas e mais bonitas que existe, porque é ali que está o suor do pedreiro, que não tem estudo, mas tem o saber e o conhecimento, do eletricista, que tem o saber e conhecimento, que não foi para a escola, do grande arquiteto da favela, que constrói as grandes arquiteturas, que é culturalmente, e todo esse desenvolvimento da favela que faz com que o nosso país gere economia. E o desenvolvimento de comunidade é onde eu acho que faz com que esse grande país, quer dizer, os guetos, os grandes quilombos, que é a favela, eu acho que faz com que esse sentimento de poder e saber e conhecimento gere toda essa construção. Eu acredito, eu sou uma pessoa que sou formada, mas a minha vida é o Complexo Favela do Alemão. Eu acho que eu sou o Complexo do Alemão, eu vivo o Complexo do Alemão e a minha missão é trazer essa troca de saberes e toda essa construção. E eu falo coisa, quem bebe da água da favela volta, porque hoje a favela é um exemplo de polo, de estudo, para entender como esse país traz todo esse desenvolvimento. Então, esse lugar da onde a gente fala, esse lugar de favelado, é um lugar de grandes construções. Podem nos marginalizar, mas a gente criou um escudo que a gente pode hoje desenvolver aqui dentro e crescer aí fora. Então, é isso. Eu acho que hoje é um dia para se relembrar e para se comemorar toda a potência que a gente tem dentro da gente para expor realmente o que de bom tem a favela. Porque de ruim a gente está cansado de ser sempre massacrado. Então, desde que o dia que falaram que o CPX é lugar de marginal, eu acho que a gente tem lutado para mostrar o quanto isso é potente, o quanto hoje dentro da favela tem um grande empreendedor como o pastor Edilson, como tem grandes pessoas como Renê Silva, Raul Santiago, Alain, do Raiz em Movimento, a tia Beth, que é doutora também, Reginaldo, que nasce dentro do Complexo do Alemão e hoje é doutor e está com o nome na Academia de Letras de Nova York. Então as pessoas têm que conhecer esse poder que a gente tem e esse saber. Não é porque ele é meu irmão, não, mas que ele cresceu, desenvolveu, ele teve a força de um pedreiro, ele teve a força de uma dona de casa, vendedora da Avon, da Hermes, da Christian Grey, de grandes revistas que tem por aí, mas que pôde potencializar enquanto pessoa de um saber incrível e construir uma família com 6 filhos, criado dentro da favela, todos trabalhadores.
e todos com conhecimento e que de alguma forma contribuem com o crescimento e o progresso desse país. A favela, ela é progresso, ela é potência e ela nunca deveria ser marginalizada, que ela que alimenta os grandes capitalistas que estão aí fora. Então, nós não somos marginais, CPX é potência, todas as favelas do Rio de Janeiro hoje têm que comemorar, porque são poder e potência, saber e cultura. Eu acho que a gente precisa muito quebrar essas barreiras e não abaixar a cabeça para essa grande sociedade que marginaliza a favela. A gente precisa gritar para o mundo que a gente está aqui, a gente existe e a gente constrói esse país, a gente constrói a história da universidade, a gente está sendo estudado, mas a gente também levou esses saberes para grandes estudiosos que estão lá no exterior. Então, a gente tem que hoje levantar a cabeça e gritar para o mundo que a favela é muito mais do que a população e a alta sociedade diz da gente. Não somos marginais. Temos sonhos, construímos sonhos, realizamos sonhos também. Eu acho que é interessante a gente dizer, Reginaldo, que a favela, na realidade, é uma terra fértil que precisa de boas sementes. E é isso que a gente tem visto. Uma boa semente lançada em uma boa terra e dando bons frutos. Você sabe, eu sou um exemplo disso. Como eu falei no início, a minha empresa começou a ideia de sustentar, era de trazer meu sustento e me ter um pouco mais de tempo para me cumprir o meu chamado. E aí hoje a gente está aí desenvolvendo um projeto que tem como ideia escalar, levar para outras comunidades, todas as possibilidades que estão sendo abertas para a nossa empresa, uma coisa que a gente não, na realidade não sonhava. Eu sou bem sincero a você, a nossa ideia, minha e da minha esposa, era a gente ganhar uma renda sem ter que ir para a rua, era taxista, motorista de Uber e ela também. A gente queria ter um pouco mais de tempo. E aí todas as possibilidades foram abertas dentro da favela. Hoje eu sou empreendedor, eu pago, estou indo para o Simples, eu pago os meus impostos, eu declaro renda, eu tenho imposto de renda, meu CPF, meu endereço é Canitá 205, entendeu? Ele vai bater lá, é o que vai aparecer, é depois do ferro e pronto, final. Isso não diminui nada a minha empresa, não diminui nada o meu caráter, a minha personalidade, pelo contrário. Então a favela é uma terra fértil. O que a gente está enjoado é da semente podre que tentam plantar aí dentro da nossa garganta e fazer a gente engolir, entendeu? Encher os nossos ouvidos das nossas crianças com coisas que não são reais, sabe? O que a gente quer é trazer a realidade de pessoas como nós, que lutamos, trabalhamos. O meu mais velho está fazendo engenharia elétrica na UFRJ. Estudou aqui, na Lume de Estrela, entendeu? Saiu da Lume no início de fazer... começou a fazer um curso técnico no Resende e Deus deu uma ideia e fez um preparatório num dos melhores colégios, e não foi porque era morador de comunidade, não, foi porque ralou, entendeu? Eu não cheguei lá com o endereço, não estou diminuindo, que eu acho que tem que ser usado todas as possibilidades para que haja um desenvolvimento e um crescimento. Entendeu? Se eu tivesse que usar, eu usaria, mas graças a Deus não foi preciso. Foi com luta. Hoje ele está fazendo engenharia elétrica e estagiário na Globo. Saiu daqui da Canitá, a vida toda. Foi criado aqui, entendeu? Então eu acho que é um ambiente extremamente fértil, uma terra muito boa, que precisa se livrar desse espírito de engano, sabe? Esse engano que favela mas não é. Você sabe que Não é. mês passado eu tive uma reunião com um grupo de pessoas. A gente, no momento em que a gente vive o que eu vou narrar, a gente vai com um confronto emocional. A gente tem uma raiva muito profunda e a gente precisa equilibrar essa raiva até para conseguir responder longe desse universo raivoso. Não é incomum quando alguém toma ciência de que nós somos favelados, principalmente que a gente é de uma favela tão midiática como é o Alemão e tantas outras,
E logo nos perguntam, quantos por cento de bandido você acha que tem lá? Eu sempre respondo, quantos por cento de bandido eu acho que tem lá? Eu não sei precisar. Eu sei que a infinita e grande maioria são de trabalhadores, de trabalhadoras, de jovens que sonham e de jovens que querem sonhar. Agora, quantos por cento tem de bandido fora das fronteiras de favela? Eu imagino que seja um percentual bem grande. Essa pergunta, ela tem perseguido a gente no longo da vida, não tem sido incomum. Eu já recebi ela até fora do Brasil. É só nos identificar como um morador de favela, e principalmente se a gente tiver uma história de ativismo, de trabalho, como é a Natália que nos vê aqui, como é o Jedi que passou por aqui, não sei se está aí ainda, como a própria Lúcia, você, como muitos de nós. Vem logo uma curiosidade. Ou então, quando diz, olha, vem lá, outro preconceito que a gente sofre quando nos identificam. Inclusive, eu tenho decepcionado muita gente com isso, porque quando eu vou a alguns lugares, as pessoas sabem, é do Rio de Janeiro, favelado, do Complexo do Alemão, sempre pinta um convite para, e aí, vamos queimar um? E aí, vamos para uma farra assim, assado? Nada contra. Zero. Nada contra. Mas, poxa, não pode colocar no meu estereótipo aquela conta. E as pessoas às vezes se decepcionam, falam, não sabia que você era assim, tão quadrado. Cara, sei se ser quadrado. Eu sei dizer para você que você não vai encontrar todo favelado dado a esbórnia, a farra, a drogadição. Não, dificilmente. Esse não é o caminho. Enfim, então são coisas e avaliações que está como uma tarde. Por isso, eu insisto em dizer que o dia de hoje, dia 4 de novembro, salvo o direito e a justiça de toda celebração festiva, de toda comemoração, também deve ter a memória desses dias e desses eventos e desses valores que não estão sob debate. Porque a própria favela, em tempos onde, abre aspas, estrutural, fecha aspas, tem sido uma das frases mais faladas nos últimos tempos, a favela é o próprio ambiente de estruturação, porque ela nasce exatamente num projeto de lei que diz que o preto não teria direito à propriedade. Não tendo direito à propriedade, os aglomerados subnormal que já existiam são potencializados. Com a chegância do mundo contemporâneo, isso vira a favela. E agora, com tudo que tem dentro, pretos, pardos e brancos, eles e elas e os todos, sejam quem for, de que gênero for, está embalado nesse pacote que ainda é vitimado de muitos tipos de preconceito. Por isso, hoje, eu prefiro conversar desses assuntos de estranhado valor, que é do trabalhador, da trabalhadora, do empreendedor que resiste bravamente, da história de tanta gente bacana que lutou pela favela. Quantos e quantas não estão hoje conosco? Aqui eu faço uma memória, lembrando dele, eu quero lembrar de todos e todas que estiveram à luta à frente da dignidade da favela, de muitos lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. O Jorge, presidente da Associação de Moradores do Morro do Rio Mineiro, conhecido como Jorge Pato Rouco, quando ele estava diante de um conflito, de uma situação, ele costumava dizer, meu irmão, eu não tenho raiva dele, não. Eu tenho raiva de mim que não consigo ser igual a ele. E era sempre um lutador. E como o Jorge, foram muitos e muitos, né, que tiveram aí à frente das lutas, que não tinham a tecnologia de hoje, mas que brigaram bravamente, muitos ficaram esquecidos na história. Se nós temos hoje um espaço para o ativismo
da favela, se nós temos hoje um território com o ambiente adequado para que se ponha nele e que se aconteça nele, nós também temos a história daqueles que abriram, que desbravaram esse ambiente de luta. Muitos até que foram vitimados de morte lutando em nome da favela. Para deixar para vocês fazer a fala de vocês aqui ainda, eu quero lembrar também do Zé Cláudio, um ativista ambiental que nós tivemos a felicidade de conhecer no interior do Brasil. Zé Cláudio e a esposa lutando naquele ambiente ali, é claro, um ambiente de floresta, mas não deixava de ser um ambiente onde estava colocada a pobreza, a dificuldade, a ausência, o sumiço total das políticas públicas. O Zé Cláudio, na semana que ele faleceu, ele chegou a dizer o seguinte: meu irmão, eu sei que em breve eu serei executado. Eu sei que em breve eu serei executado. Mas essa é a nossa luta, essa é a minha luta. Eu espero um dia que o sangue de Chico Mendes, o meu possível sangue, que o sangue de tantos favelados, povos da Amazônia, a comunidade indígena, a comunidade ribeirinha, todos os povos do interior do Brasil estão muito parecidos, socialmente falando, no ambiente de pobreza, possa contemplar dias melhores. E passado ali uma semana, 10 dias, o Zé Cláudio e a esposa dele foram encontrados assassinados na beira da estrada. Foram vítimas de pistoleiros. E ele realmente, e aqui também, pela memória do Zé Cláudio, que foi um ativista ambiental, um líder comunitário e alguém que sempre teve a favela como bandeira de luta. Em nome deles, do Jorge, do Zé Cláudio e de tantos e tantas, eu trago a memória deles aqui hoje, respeitosamente. E insisto em dizer que se a favela está na configuração de hoje, é porque ela também traz aqui a memória de muitos que sangraram e morreram para que pudesse ter todo o modelo de luta e abertura que tem hoje em dia. É muito forte. Eu acho que a gente tem várias histórias de lideranças de favela, como a primeira mulher presidente de associação aqui, da Joaquim de Queiroz, da Associação da Grota, Odete, que ainda está viva, a Marisa Nascibem, que lutou muito pela questão de saúde aqui, muitas mulheres, Tia Beth, são muitas mulheres, Fátima Benedita, que vive hoje em cima de uma cadeira de roda, que milita por algumas áreas aqui do Alemão. Eu acho que a Natália Menezes também, que como jovem tem um trabalho muito legal dentro do Alemão, de comunicação, de marketing, levando o nome da favela. Então a gente hoje tem que lembrar muito. E de uma pessoa que hoje em memória, que é o falecido Jorginho da SOS, que também tem uma história bonita cultural, que eu acompanhei na minha adolescência, uma pessoa que trabalhou muito com a cultura, trouxe a cultura, os grandes carnavais e shows dentro da favela. Então a gente precisa lembrar dessas pessoas que também fazem parte da história da favela. Aqui no Alemão é minha memória e uma lembrança dessas pessoas que também fizeram parte da história de luta de favela aqui dentro do Alemão. Acho que o que eu tenho que deixar aqui hoje é que realmente a gente não pode nunca ser carente. A gente tem que ser potente para lutar pelos nossos direitos e realizar sonhos de quem vive na favela e carrega muitos saberes e conhecimento. A gente pode muito e a gente pode muito mais do que a gente hoje ainda pensa, como empreendedor, como profissional, como pessoa e morador da favela. Isso é verdade. Trazer essa memória, só uma aspas aqui, pastor. Trazer a memória das mulheres da favela. A favela não seria o que é sem as mulheres da favela. As mulheres que sustentam bravamente
a favela, as famílias, tem crescido muito o número monoparental, que são lares onde apenas mulheres estão à frente, e também as que lutam ao lado dos seus companheiros bravamente. Essas mulheres estão hoje também dignas dos nossos parabéns e o nosso reconhecimento. E tudo aquilo que a mulher está vitimada na sociedade contemporânea, ainda de uma maneira patriarcal, de uma maneira agressiva, vítima de uma violência inenarravelmente cruel, a mulher da favela, ela acaba dando um salto a mais e por isso merece profundamente o nosso respeito e todo o nosso carinho no dia como o de hoje. Também nossos parabéns às mulheres da favela. Você está falando aí, eu estou vendo, eu tenho uma irmã que ela estava seguindo, tem algumas pessoas da minha família lá do Espírito Santo, e eu tenho uma irmã que ela já está dando os primeiros passos no empreendimento, Ateliê da Lu, e eu tenho dado maior força para ela, porque ela costurava muito bem e começou a fazer de alguns retalhos, bolsas, e aí eu comecei a incentivar ela, até pela minha história de vida, né? Porque nós não viemos dessa história de empreendedorismo, a gente veio daquela história de trabalhar, de carteira assinada, e o empreendedorismo realmente surgiu na minha vida pela essa necessidade de crescer além daquilo que poderia ser visto, né? Porque é isso que a gente tem tentado desenvolver na nossa realidade hoje dentro da comunidade. Não olhe somente para aquilo que está sendo mostrado. Eu acho que é exatamente isso. Eles tentam pintar um quadro e colocam na tua frente, e a gente tem quebrado esse quadro, até como morador de favela, como empreendedor, e eu, no meu caso, um pouco mais ainda como pastor, abrir uma janela para a realidade que existe do lado de fora, e eu ainda vou um pouco mais além, que é abrir uma janela para a eternidade. A gente, né, nos nossos projetos, tenta se criar dentro da comunidade uma caixa, né, e fechar, e ali tampa-se, e aí parece que aquilo ali é sua única realidade. Então eu acho que é o que a gente tem feito, é o que a gente tem lutado para poder quebrar essa caixa, para abrir janelas, abrir possibilidades, dar a mão, puxar e levantar, e até para que as pessoas possam ver que o fato de a gente estar nesse ambiente de favela não é nenhum impedimento para ninguém, pelo contrário, né? Tem aí a sua história, Reginaldo, que até esses dias estava em Nova York se apresentando, coisas que muita gente lá na Zona Sul não tem conseguido, porque não desistiu, porque viu ali uma possibilidade, agarrou e avançou. E é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem mostrado, despertado sonhos, ajudando, trazendo conhecimento que é real, que é possível. Nós não somos coach, né? O coach trabalha bem a fala. Nós somos exemplos de vida, entendeu? O coach quer trabalhar o emocional. Não, vai lá, você consegue. Não é isso não. Fica aqui olhando que você vai ver aonde você vai conseguir chegar. E é isso que a gente tem feito. A gente se move pelo exemplo, pelo trabalho. Hoje, 6 horas da manhã, já estava acordado, fui para a Ceasa, cheguei, arrumei minha mercadoria, fiz molho, a loja abriu, e vamos trabalhar, e vamos fazer entrega. Está chovendo, a entrega não está dando conta, bota nas costas, o pedreiro não veio, vai fazer massa, carrega material, entendeu? E é isso que a gente tem mostrado. Vamos ler, vamos estudar, né? Vamos fazer uma formação, né, Lúcia? Vamos fazer 2, vamos fazer uma pós, vamos fazer um doutorado. Que isso? É morador de favela? Não. Sou um ser humano. E é isso que a gente tem tentado mostrar. Que a favela não pode ser um limitador. Pelo contrário. Se tentaram fazer isso, a gente tem que mostrar que, como ser humano, nós podemos muito mais. Nós somos, quando nós recebemos de Deus o sopro da vida, junto com isso, a gente recebeu também essa coisa do novo, do desenvolver, do crescer, entendeu? Então é isso que a gente tem que ser dentro da nossa comunidade, dentro da nossa favela, uma semente para poder crescer, para dar flor, né? Para ficar bonito, para dar fruto, para alimentar. Eu acho que é isso que a gente é.
E acho que é isso que a gente está compartilhando aqui. Então, para quem quiser conhecer, se quiser conhecer, né, é só ir lá no nosso Instagram. Agora é fácil, não precisa mais ir na casa. Vai lá no Instagram e vê lá o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que a gente tem vivido, por onde a gente tem andado e como a gente quer permitir isso também a outras pessoas de dentro da favela. Favela é oportunidade, né, pastor? E em breve a gente vai ter lá um novo espaço, um lugar que a gente vai poder curtir dentro da favela e mais um crescimento enquanto gastronomia de favela. E isso aí, gerando emprego e o sonho de ter uma escola de formação, entendeu? Preparar os nossos profissionais e esses profissionais poder ir para fora, trabalhar em grandes restaurantes. E a ideia é essa. É isso daí, né, Reginaldo? Né, Reginaldo? Não, total, essa é a ideia. Vocês sabem que há mais ou menos um ano, eu venho trabalhando o pensamento. Eu tenho dado uma caminhada boa aí pelo Brasil, viu? Bem boa. Não, eu sempre digo, não em todas as cidades brasileiras, mas seguramente eu já estive em todos os estados brasileiros, não todas as cidades. Já tive a felicidade de, por parceria, estar fora do Brasil, com algumas entidades, como o G10, como o Afroreg, como o Viva Rio. Mas, nesse último ano, está consolidado em minha cabeça o desejo de ficar mais no Rio de Janeiro. Tenho conversado muito aí com a minha irmã, falei com o pastor também algumas vezes, tenho conversado com alguns amigos, estou fazendo um desenho na minha cabeça para, no exercício de 2023, paulatinamente, começar a ativar um trabalho no Rio de Janeiro. Quero dizer aqui meu profundo respeito a todas as entidades cívicas, sociais, que desenvolvem trabalho nacional em seus tamanhos e magnitude, mas eu, sinceramente, tirei uma grande lição e gostaria muito de pensar no Rio de Janeiro, desenvolver coisas no Rio de Janeiro, a começar a aglutinar conversas e diálogos com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um ambiente muito mais do que a cidade. É um estado potente, é um estado pungente, é um estado de muitas possibilidades, é um estado que pode oferecer muita coisa. Então, quero crer que o ano que vem, nós juntos, com outros parceiros e parceiras, vamos começar a trabalhar muito pela nossa cidade. Então, quero aqui, nesse momento final, agradecer a você, pastor, por esse bate-papo, agradecer a você, Lúcia, minha irmã, por esse bate-papo, e dizer que é isso. Hoje celebra-se justa e honrosamente este dia, mas também fazemos a memória dos dias dolosos e das lutas entranhadas daqueles que permitiram que a gente pudesse estar aqui hoje falando da favela, de maneira muito honrosa. E de nós que estamos aqui, posto que sigamos aí na nossa luta, no nosso trabalho, e dos jovens que estão já surgindo no cenário de possibilidade e possam abraçar essa causa o quanto antes e fazerem coisas melhores e maiores do que as que puderam ser feitas até hoje. E isso, ao fim e ao cabo, é favela. Resistência, resiliência, transformação, paz, muita alegria, muita criatividade. Isso é favela. Então, meus parabéns a todos nós, favelados e faveladas do Brasil inteiro. Deixo aqui um minutinho para vocês aí fazer a consideração final aí, despedir da galera. Eu acho que esse dia é um dia muito importante para a gente se dar mais para falar, né? Então, esse momento aqui foi muito importante, que a gente também é um espaço de desabafo. A gente tem que construir caminhos e a favela, ela é potente, como eu já falei, não tem outra palavra, ela é tudo que a gente possa imaginar de construção de saberes e conhecimentos. E a gente tem uma coisa muito importante que a gente exige para a favela: mais respeito
com o morador de favela, com quem vive na favela, porque somos nós que ajudamos a construir esse país com as próprias mãos. Então a gente precisa desse respeito da alta sociedade, que é onde massacra mais o favelado. E favela é lugar de respeito, de construção histórica, de conhecimento e de saberes. Nós não merecemos ser chamados de marginais. Mais uma vez, fica aqui essa fala, esse ressentimento de o tempo todo a gente ser chamado de marginal sem ser. E a gente vai mudar essa história e está mudando essa história. Talvez a sociedade aqui fora, ela precisa enxergar que somos todos seres humanos, que somos todos iguais. É preciso ter esse sentimento, porque enquanto a gente viver esse apartheid, a gente não constrói um país com qualidade para todos os cidadãos. É isso. Eu acho que fica aqui a reflexão que todos têm que trabalhar em si, dentro de si, a construção de uma igualdade e não desse apartheid que a gente está vivendo hoje e desse incentivo ao ódio e à violência. Queremos um país melhor e para isso a gente precisa trabalhar com amor, amor ao próximo e acreditando que a gente pode muito mais do que a gente imagina. A gente precisa ter esse incentivo, a gente precisa acreditar que a gente é mais e que só o amor vai construir um país muito melhor e com mais qualidade de vida, não com esse ódio que a gente está vivendo hoje, né? Pregar o ódio não é necessário, a gente precisa pregar esse amor. Então, isso está faltando na humanidade, a humanidade precisa acordar para esse sentimento, para essa construção, para que exista um respeito entre os povos. A gente precisa acreditar que o país é capaz de superar tudo isso que a gente está vivendo hoje. E a favela, ela supera muito bem a todas essas atrocidades há séculos. E agora a gente vai ser o símbolo da paz e da união dos povos. A favela é isso. Olá, pastor. Bom, pronto. Acho que a Lúcia resumiu bem assim qual é o meu sentimento também. Eu quero fazer minhas palavras de Paulo, quando ele escreve lá aos Coríntios e fala sobre o amor. A Bíblia fala que onde o amor chega, não sobra mais nada. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa como ser humano, como morador de favela, principalmente abaixar as armas, né, do nosso conhecimento, abaixar as armas das nossas convicções, abaixar as armas das nossas certezas, parar de apontar, né, e se abrir um pouco mais, permitir relacionamento, né? Eu falei isso no início, Reginaldo, e foi exatamente isso que nos trouxe aqui, pessoas tão diferentes. Agradeço a Deus aí pela vida da Lúcia mais uma vez, você, Reginaldo, que tem sido um irmão, né, mais do que um companheiro, mas um irmão nessa caminhada. E eu acho que o cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar, então a gente está se unindo aí como cordão para mostrar às pessoas que é possível, né? Pessoas tão diferentes que amam o próximo, que se amam, que se respeitam, são capazes de poder caminhar junto e desenvolver aí um pouco daquilo que é o que Deus tanto quer, relacionamentos. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Foi assim no início, foi assim quando ele envia Cristo aí, entendeu? Ele quer se relacionar. Então que a gente possa estar aberto a novos relacionamentos, entendendo que tudo aquilo que aconteceu no início, todas aquelas sementes que foram lançadas nesse ambiente que é a favela, hoje estão crescendo. A gente tem trazido pessoas de nomes e renomes, tanto como investidores na área financeira, como também desenvolvedores de pensamentos, para poder agregar nesse ambiente e tirar daqui o melhor possível. Então eu acho que é isso que a gente está fazendo. Eu como ministro do Evangelho, como pastor, é o que eu faço,
é amar as pessoas, abrir possibilidades e permitir que Deus faça na vida de cada um aquilo que é o plano dele, sabe? Não querer impor o meu plano, impor o que eu quero às pessoas que se relacionam comigo. Acho que, acima de tudo, respeito. Lúcia falou de forma muito assertiva, o que a gente precisa. Amar não só com palavras. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Eu decido te amar, eu te respeito, eu te ajudo e eu tenho atitudes de amor, que é te ouvir, te entender e te ajudar naquilo que é importante para você, não aquilo que eu quero, né? A gente quer ser mais do que voluntários, a gente quer ser servos, né? O voluntário faz o que quer, come quando quer. O servo não. Eu acho que é isso que a gente tem vivido na favela. Pessoas que amam ajudar, entendeu? Pessoas que amam abençoar vidas. Então, eu acho que a gente quer nos unir para despertar esse sentimento nas pessoas. Ver que é possível quebrar essas barreiras que foram impostas e poder viver aí um bem comum. Então, agradeço a Deus, Reginaldo, pela tua vida, agradeço a Deus por tudo que a Lúcia, vocês têm nos permitido. A gente não dá nem para falar tudo, né? Que a gente tem vivido aí, mas vai muito além do que o financeiro, do que qualidade de vida, tem a ver com condição, com paz, entendeu? Parece um absurdo. Que isso, pastor? O senhor tem paz morando na Canitá? Tenho paz, tenho uma família maravilhosa e tenho amigos mais chegados do que irmãos. Tá bom? Isso aí, gente, olha. Parabéns para a favela, parabéns para a gente. E vamos torcer que no 4 de novembro de 2023, a favela, o Brasil, esteja tudo indo em novas direções. Talvez ainda não plenamente, mas num curso mais seguro e principalmente onde todas as pessoas estejam encontrando um lugar de paz e de convivência. Porque é possível e se deve ter paz na favela, até porque a paz não é um ambiente, a paz é a pessoa. É isso, a paz é a pessoa. Então, parabéns para todos e todas nós, parabéns para todo o favelado brasileiro, parabéns para toda a memória que a favela traz, parabéns. Um abraço, gente. Obrigado. Abraço, Reginaldo. Lúcia.